Olá, pessoal. Nossas saudações cordiais. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para a Casa de Oração Maria de Magdala, com o objetivo de hoje abordar esse tema, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Gostaria de agradecer ao convite imerecido da casa, agradecer a oportunidade de reflexionarmos juntos sobre os ensinamentos de Jesus e rogar que essa seja uma oportunidade de reflexões proveitosas em torno do Evangelho e que, de alguma sorte, possa ser útil para nós e para aqueles que convivem conosco. Então, vamos reflexionar sobre essa expressão de Jesus, muitos os chamados, poucos os escolhidos, começando pelo texto evangélico. Nós usaremos como base das nossas reflexões aquilo que está no capítulo 22 de Mateus, a partir do versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então diz aos seus servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o às trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É interessante essa expressão, né, esse versículo dentro desse contexto. A gente está diante da parábola do festim das bodas. E essa parábola é utilizada por Jesus como um exemplo de nossa comunhão com o Pai Celestial e um exemplo para explicar o que é o reino dos céus. Jesus, antes de contar a parábola, vai dizer que o reino dos céus é semelhante a essa parábola, né? O reino dos céus, ele funciona, digamos assim, em conformidade com essa parábola, né? Uma parábola que narra um rei que está comemorando a festa de casamento do seu filho. Então aqui a gente vai conseguir analisar, né, os pormenores, ou pelo menos dentro dos nossos limites de tempo, dentro das nossas reais possibilidades, né, sobre os elementos dessa parábola, mas vamos primeiro fazer uma reflexão assim de ordem mais geral sobre o texto, né? A gente está falando de uma festa real, uma festa eh, que talvez, né, cada um de nós, se fôssemos convidados, seríamos convidados apenas uma vez na vida inteira, né? Então é uma grande oportunidade, uma oportunidade que com certeza nenhum de nós gostaríamos de perder, que nos sentiríamos extremamente lisonjeados de participar. E a gente vê que quando os servos do rei fazem, né, esses chamados, nem todos querem ir, né? Alguns fazem, inclusive, pouco caso do convite. Dizem que tem coisa mais importante para fazer, que precisam cuidar dos seus negócios,
que precisam cuidar do seu lazer ou de outras cogitações e deixam o rei esperando, né. E aí, no meio da parábola, a gente vê uma decisão um tanto quanto controversa, né. O rei decide abrir o convite a qualquer transeunte. Então ele pede para os servos irem às encruzilhadas, irem em todos os caminhos, né, para que quem quisesse ir à festa comparecesse. E no final da parábola a gente se surpreende porque o rei queria, né, que depois de abrir tanto assim a festa, depois de deixar que qualquer um participasse, ainda faz exigências, né, quanto à roupa. Não, este convidado não está trajando a veste nupcial e foi lá se entender com essa pessoa, tirar pergunta, né, como a gente fala no popular, e não obstante, depois desse confronto, né, eh eh de encarar, digamos assim, esse convidado, o convidado que ficou mudo, ele ainda expulsa, e expulsa com violência, né. Atou mãos e pés, colocou para fora, e Jesus fecha essa esse conto, né, digamos assim, essa parábola dizendo que o reino dos céus é assim: são muitos os chamados e poucos os escolhidos, né. Então, a gente tem aqui alguns elementos gerais, né, que a gente consegue identificar. Todos estamos sendo convocados. Tem algumas coisas, assim, bem importantes, né. Todos estamos sendo convocados. Os convites nos chegam de variadas formas. Deus não faz predileção de pessoas, ninguém está de fora, mas é preciso que a gente trabalhe para poder, compor, né, o nosso traje nupcial de uma forma adequada, entre aspas, para que a gente não faça feio na festa do rei, para que a gente esteja no casamento realmente bem preparado, né. Que a gente, faça desse momento um momento especial. Então o reino dos céus comparado a uma festa, a gente em uma festa assim, né, em que o dono da festa é um rei e vai falar para a gente que tudo está preparado, né, que os bois e os cevados já estão prontos, que só está aguardando a nossa participação, também é uma leitura, assim, uma reflexão pessoal, tira aquela coisa da competitividade absurda, que a gente está lutando por uma posição, sabe concurso público? Ah, a gente vai prestar um concurso público, tem 3 vagas, tem uma vaga, ou então não tem nenhuma vaga, né? É concurso só para cadastro reserva, né? E aí a gente vê, por exemplo, né, sei lá, no colégio que a gente vai fazer a prova, a gente vê aquelas dezenas de salas abarrotadas de gente, meu Deus, e isso aqui é só um colégio, né. Imagina as outras pessoas que são meus concorrentes, então estão lutando por essas vagas também, né, que nem eu. Aí a gente começa a pensar: "Tá, tudo bem, mas não é só, digamos assim, esse cargo que eu estou lutando, é que as pessoas também estão se candidatando para outros cargos, mas sempre fica aquela coisa, né, a minha vaga, a vaga que eu estou concorrendo e, portanto, nós estamos competindo por esse espaço. No caso do reino dos céus não é assim que funciona. Nós não estamos nos engalfinhando por uma vaga, né. Nós já temos a nossa vaga. O nosso lugar na mesa já está reservado, né, e Deus aguarda por nós, né. O Senhor aguarda por nós, mas aguarda, por esse nosso processo de desenvolvimento, aguarda pelo nosso progresso moral, aguarda para que através da solidariedade das nossas reencarnações, nós possamos aprimorar, né, o nosso entendimento de nós mesmos, nos tornarmos melhores seres humanos, evoluir, progredir, né, domar as nossas más inclinações, trabalhar esses conteúdos conflitivos, a fim de que estejamos adequadamente trajados. E o interessante também é no meio desses chamados, né, dessas convocações que o rei faz, enviando os seus servos,
a reação, né, por vezes violenta, daqueles que foram nobremente lembrados, né. Pensa a cena, um rei prioriza, né, envia os seus servos para chamar o povo, a fim de estar na festa de comemoração do casamento do seu filho. E imagine o servo que está fazendo esse honroso convite, que qualquer um de nós se sentiria absurdamente lisonjeado, né, de ter os seus servos assassinados, né, de uma forma, assim, extremamente violenta, com requintes de crueldade. Isso soa estranho, né. Isso se afigura com a constatação da gente não estar entendendo a excelsitude, a importância, o quanto esse convite, né, é um convite de honra, é um convite que todos nós deveríamos, né, estar esperando e, portanto, reagir de uma forma cortês, de uma forma gentil, ainda que a gente não queira aceitar o convite, né, mas sem essa demonstração de violência com requintes de crueldade, né. O que que nessa parábola, essa reação violenta com requintes de crueldade quer dizer? É como se a gente tivesse olhando para esse servo que está representando o Senhor, que está trazendo um convite divino, como se a gente estivesse tomando ele pelo nosso adversário, pelo nosso inimigo, como se ele quisesse tramar o nosso mal. E será que no dia a dia a gente também não tem essa observação? Às vezes a pessoa aponta em nós uma crítica, faz uma crítica construtiva, fala sobre um aspecto do nosso comportamento, chama a atenção da gente para algo que a gente tem dificuldade de ver ou que a gente não quer ver. E quantas vezes a gente também não tem essa reação acalorada? Às vezes é uma pessoa que convive conosco diariamente e que, portanto, tem uma condição menos afetada, uma condição mais analítica de perceber esses pontos cegos que nos passam despercebidos, né? Porque a gente não tem, grosso modo, né, genericamente falando, a gente tem dificuldade de sair das nossas próprias cogitações para nos ver, né, de uma forma mais analítica, de uma forma mais imparcial, sem culpa ou autopiedade ou vitimismo, sem presunção que somos melhores do que realmente somos, né. Então, todas essas são reflexões possíveis, né, só lendo essa parábola. E tem algumas questões fundamentais, né, porque aqui a gente está falando, né, nessa parábola sobre transição planetária, sobre reino dos céus, sobre o processo de reforma íntima, sobre o processo de reavaliação dos nossos princípios éticos, dos nossos valores e da representação que tudo isso tem por nós. Então, algumas questões fundamentais que não podem deixar de ser analisadas, consideradas nessas nossas reflexões é: por que escolher uma parábola para falar disso? Por que escolher uma parábola para dizer que nós estamos sendo chamados, mas precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir esse convite, né? Por que não falar de uma forma frontal e direta, né? Por que não chamar a nossa atenção de uma forma, como é que eu posso dizer, numa linguagem mais simples, né, numa linguagem mais corriqueira. Jesus faz, né, essa abordagem simbólica, pensamos particularmente porque talvez uma mensagem direta para explicar tudo isso, para explicar temas complexos, para explicar temas existenciais, seria talvez complexo e longo, e talvez isso dificultasse, né, o entendimento ou daqueles que não estamos preparados, ou daqueles que ainda temos, né, resistências atuadas em relação a essas coisas, né. Na parábola, a gente tem uma história, né, rica, uma história fascinante, uma história intrigante, né, com alguns elementos, assim, realmente difíceis de serem interpretados
numa leitura superficial, o que nos leva a crer que a parábola atinge diversos níveis de consciência diferente, né. E, a parábola também ela carrega uma história que tem uma essência, né, espiritual inconfundível. É uma forma de contar, né, um caso que ocorreu, é uma forma de contar uma pequena história, um símbolo, uma representação que sobrevive também ao longo dos tempos, que sobrevive às mudanças culturais, às mudanças de percepção tão próprias desse processo de desenvolvimento do ser humano, né. É interessante porque, assim, uma parábola, se ela é interpretada literalmente, né, ao pé da letra, ela é um grande absurdo, mas a sua história, né, a história que ela conta, eh, fala sobre leis universais, mas para que a gente possa entender com melhor proveito, sem fazer interpretações descabidas, interpretações irrazoáveis, é necessário mergulhar também nesse contexto, né, cultural, para que a gente possa interpretar os elementos da parábola com mais acerto, né. A parábola também tem essa característica de ser imutável, de carregar uma mensagem transcendente e, portanto, acessíveis a diversos níveis de entendimento, né, tomada uma mesma era e, portanto, eh, pessoas, né, que estão, digamos assim, convivendo numa mesma era contemporânea, mesmo assim o despertar, né, de cada um é completamente individual. Então a parábola tende a isso, né. Todos conseguem ter interpretações, proporcionais, digamos assim, às suas próprias experiências de vida, ao seu próprio conhecimento, à sua forma de ver o mundo. A parábola também tem uma característica bastante interessante, né, especialmente as parábolas que Jesus contava, que é o fato dela ser composta por elementos do cotidiano, né. As parábolas de Jesus falam sobre grão, sobre semente, sobre fruto, sobre árvore, sobre rede de pescar, sobre pescador, sobre semeador, né, que são, atribuições, né, são elementos bem próprios da sociedade hebraica, mas principalmente, né, eram profissões bastante comuns àquela época e ele estava cercado, né, de pessoas que tinham essas profissões. E também, Jesus falava, né, sobre casamento, especialmente para falar da comunhão com o Pai Celestial, né, especialmente para falar sobre essa relação que nós entretecemos com Deus, que nós entretecemos com o nosso Criador. E a gente poderia pensar, né, por que que Jesus, podendo utilizar diversos elementos, preferia utilizar essa ideia do casamento para falar da nossa relação com o Criador, né. Talvez porque o casamento seja a união mais íntima que a gente conhece, e esse exemplo, né, essa, forma de ver essa relação, seja uma forma bastante justa para falar da união íntima, né, da união existencial do ser para com o seu criador. Talvez seja assim a aproximação possível, respeitando, né, a nossa capacidade de compreensão e de entendimento, mais propícia, né, mais segura, mais próxima, mais assimilável, mais coerente com aquilo que a gente conhece e, portanto, com aquilo que a gente conseguiria, né, viver. E esse casamento, né, ou essa união íntima do ser com a lei de amor, é algo que vai se consolidando, né, ao longo do tempo, à medida que a gente vai expandindo os nossos conhecimentos, o nosso entendimento, o nosso amor supremo, né. A gente pode pensar também do casamento de Jesus com a humanidade, talvez a parábola fale disso, né. O Pai celestial
ou seja, o Pai de todos nós enviou o noivo, enviou o seu filho, né, unigênito, enviou, o Messias para que ele pudesse se casar com a humanidade, né. Então, somos todos a noiva, digamos assim, que não aparece no casamento, né, mas que está lá, né. É interessante que do ponto de vista, ocidental, na maioria dos casamentos, né, todos ficam esperando pacientemente, esperando ansiosamente pela noiva. E aqui no caso tem uma a noiva nem aparece, né, a noiva nem é citada, e tem toda uma preocupação, digamos assim, maior com a presença do noivo, né. E isso talvez nos mostre essa necessidade de casamento de Jesus com toda a humanidade e a necessidade do nosso preparo para esse casamento, né. Talvez também, essa parábola seja uma referência para o casamento do ser espiritual com a carne, ou seja, talvez essa parábola, né, assim ela também pode ser interpretada como uma representação da reencarnação, né, de um caminho de redenção. Ou seja, quando nós nos casamos, digamos assim, com a nossa vida, quando nós retornamos, né, para a vida corpórea, sendo espíritos imortais. Então isso também é um casamento, né, a união espírito com o corpo e utilizando como intermediário o perispírito, esse laço, né, que une o espírito ao corpo, como assim vai elucidar a nossa tão amada doutrina espírita. Então, casamento é a relação de maior intimidade e proximidade entre 2 sujeitos, né. É essa troca, uma troca afetiva, uma construção que se faz de sonhos, de planos, né, e parece que Deus espera também que nós venhamos a ter essa relação com Ele, uma relação de amor verdadeira, uma relação profunda, uma relação pura, uma relação perene, né. Eu tenho uma amiga que é muito interessante, ela frequentou durante muitos anos a igreja protestante, mas ultimamente ela se afastou e ela fala: "Patrícia, eu acho que a religião que hoje eu exerço, né, que eu me acostumei a frequentar agora é a religião do amor. A relação que eu estabeleço com Deus é uma relação de profundo entendimento, de louvor, de gratidão, e eu acredito, né, ela vai dizer, que mesmo quando eu estive frequentando a igreja, frequentando o templo, eu não conseguia ter esse tipo de relação com o Pai Celestial. Então é interessante essa expressão, né, da nossa religiosidade, que está muito além dos templos de pedra, né, embora os templos tenham, logicamente, né, a sua representação, e aqui fica nosso reconhecimento e a nossa reverência sobre a sua importância, mas mais que isso, cada um de nós construímos através da nossa fé essa religiosidade profunda e subjetiva. Então, a gente tem essas observações sobre o texto, e é interessante, né, como a partir desse texto a gente tem os elementos, né, da tradição judaica, que são muito interessantes da gente revisitar para poder entender o texto de um modo geral, né. Bom, quando alguém se integra a Deus na cultura judaica, na cultura hebraica, considera-se que houve um casamento. E essa é uma forma de adicionar beleza poética a esse tipo de comunhão do ser imortal em relação ao seu criador. E esse raciocínio, ele está presente no Antigo Testamento, né, especialmente nos capítulos 31, 32, 35 de Jeremias, né, e no capítulo 1º de Osés.
Interessante que nesse capítulo 1º de Oséias, quando o profeta do Antigo Testamento vai falar sobre a deserção, ou seja, sobre o ser espiritual abandonar o Criador, ou seja, afastar-se da lei divina de acordo com os seus atos, ele chama isso de prostituição. Afastar-se de Yahvé como uma prostituição, ou seja, como um adultério, como uma infidelidade, exatamente relacionada, né, a essa fidelidade que a gente prevê numa união monogâmica, numa união de casamento. Então é interessante que em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, Kardec adiciona um comentário muito pertinente quando ele diz: não basta a ninguém ser convidado, não basta se dizer cristão, nem se sentar à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isso é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nessas palavras: fora da caridade não há salvação. Então, o comentário de Kardec ele é super pertinente para dizer que, não obstante o nosso lugar esteja reservado na mesa, a gente ainda precisa fazer por merecer. Fomos chamados, mas ainda não fomos escolhidos. E isso, né, de ser escolhido é bastante interessante, porque tem exatamente essa conotação da gente se preparar para esse momento. Então, nós somos escolhidos quando fazemos por merecer, ou seja, quando nós trabalhamos, né, os nossos sentimentos, quando a gente consegue investir, né, a nossa energia, a nossa força, a nossa capacidade criativa, o nosso esforço pessoal, para que a gente componha essa túnica nupcial, né? Há várias interpretações para essa túnica. Eu particularmente gosto muito da ideia de ser uma roupa, né? O espírito trajado de virtudes, uma roupa com que a gente se traja, que diz respeito à nossa, eh, ao nosso investimento, por assim dizer, né? Ao fato da gente se esforçar para sermos melhores e, portanto, para estarmos apresentáveis nesse esforço de comunhão com o Pai Celestial. Então, sob o ponto de vista de Kardec, ele fala sobre pureza, a purificação dos nossos sentimentos, através do exercício da caridade, sem o que não há salvação. Então, a pureza e a castidade são um símbolo para que a gente possa entregar com sinceridade o nosso coração, despojado, né, desses vícios que a gente veio a desenvolver ao longo do tempo, né. Então, é interessante. E tem algumas coisas, assim, bastante intrigantes também, né, nessa parábola que é interessante a gente reflexionar sobre. Por exemplo, o rei destrói a cidade, mas mantém a festa, né. E, para quem conhece a tradição judaica ou faz parte dela, essas festas de casamento, elas normalmente são festas longas, né, festas que duram vários dias, em torno de 7 dias. E isso de destruir a cidade também é muito simbólico, né, também é muito interessante, porque em O Livro dos Espíritos, nas leis morais, na parte terceira de O Livro dos Espíritos, a gente tem essas leis divinas, né, ou leis morais, e a gente tem uma lei específica para falar sobre destruição, que é a lei de destruição, e especialmente, né, na questão 728, uma questão basilar para essas reflexões, Kardec vai perguntar: a destruição é uma lei da natureza? E os imortais vão confirmar. É preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar, porque o que chamais destruição não é senão uma transformação, que tem por objetivo a renovação
e o melhoramento, né, dos seres vivos. Então isso é muito interessante, assim como a gente, por vezes, precisa fazer uma reforma, né, na nossa casa, a fim de que a gente possa ter uma experiência melhor, ter mais conforto, né, ter mais beleza, conservar aquilo que a gente tem, né. Também, sob o ponto de vista moral, essas destruições fomentam o renascimento e a regeneração, exatamente como uma poda, né, de uma planta, que a gente corta os galhos, ou que estão defeituosos, ou que já estão velhos, justamente para retomar o viço e a planta continuar crescendo, né? Mais forte, mais bonita, mais cheia de vitalidade. Assim também ocorre conosco, né? Essa poda divina é feita através das correções que o Pai Celestial faz, e que por vezes a gente não tem resignação suficiente para aceitar e acatar esses sublimes desígnios. É interessante também porque quando a gente pensa, né, sobre isso de destruir a cidade, a gente pensa na ruína de Jerusalém no ano 70, né, e Jesus nos advertiu sobre isso no capítulo 24 de Mateus, né: "Não vedes tudo isso apontando para o templo? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada." Então, essa visão percussiente, essa predição, né, que Jesus faz, com essa argúcia psicológica que só ele tinha, o fez antever esse fenômeno, né. E assim também a noção de fogo purificador. Tem uma obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, a quarta obra na coleção A Vida no Mundo Espiritual, e no capítulo 10, né, tem um capítulo que vai ser intitulado de Fogo Purificador, em que o autor espiritual vai dizer sobre o trabalho de alguns chamados desintegradores etéricos, que são invisíveis para nós a olho nu, né, mas que evita o surgimento de tempestades magnéticas, resultado de resíduos inferiores da matéria mental que se amontoam no plano terrestre. Então isso é muito interessante, né. Esse fogo purificador, através desses desintegradores etéricos, funcionavam como espécies de raios, justamente para limpar, digamos assim, a psicosfera, por conta de acumularem resíduos de matéria mental de ordem inferior, né. Coisas também intrigantes nessa parábola é que o rei populariza, né, uma festa real, chamando a todos que se encontravam no caminho, né. E, em alguns momentos, esse absurdo que está presente na parábola parece o fato de Jesus apelar para aquilo que era improvável, justamente para suscitar em nós, os leitores, a atenção em que a gente se pergunte: "Não, mas como assim? Isso não faz o menor nexo", né. Parece um recurso pedagógico que Jesus utiliza para prender a nossa atenção para pontos fundamentais. Então é interessante a gente pensar, né. A veste nupcial, como a gente falou, tanto pode ser representação de um novo corpo, como do perispírito, com uma necessidade de renovação interior pelo processo, né, de transição planetária, quanto à sintonia psíquica com a paz, com a justiça, com a fraternidade, com o amor reinante, né. Num mundo de regeneração não é possível, eh eh, usufruir a felicidade com vestes mortais, o corpo é visto como uma veste, né. Então, essas são reflexões interessantes para a gente pensar no simbolismo dessa veste nupcial. Interessante também observar que houve uma ampliação do convite, mas isso não eximiu o convidado de ter que se preparar adequadamente para as bodas, né. O povo hebreu acreditava que os convidados seriam exclusivamente eles, por conta dessa aliança, né, e do reconhecimento como povo de Israel. E quando a gente pensa, por exemplo, na atuação de Paulo de Tarso e dos demais apóstolos que estenderam esses convites aos gentios, eh, a gente pensa que eles saíram daquele círculo judaizante
justamente para chamar outros, né? Convocar outros. Mas cada um precisou tornar-se escolhido. E, especialmente em relação a esse convidado, que é flagrado sem a veste, né? O fato de amarrar pés e mãos nos faz pensar nas experiências expiatórias e, portanto, bastante dolorosas que a gente vê, né? Que é a desativação de algumas possibilidades de atuação, o fechamento de algumas portas por acréscimo de misericórdia, né? Do divino, congelar algumas oportunidades a fim de que a gente possa reconstituir o nosso destino, alinhar o nosso coração à lei divina, né? Então, é interessante a gente observar tudo isso para que a gente entenda, né, e consiga admirar, louvar a beleza que há nos ensinamentos de Deus, a beleza que há no fato de Deus nos testar, de Deus nos experimentar e, acima de tudo, de Deus nos escolher. E aí, quando a gente está falando, né, sobre essas escolhas, a gente está falando sobre a possibilidade da gente vivenciar o Evangelho no limite das nossas possibilidades, do jeito que dá, e nos esforçar para isso como algo que nos torna os escolhidos. Eu gosto bastante de um conceito dentro da tradição hebraica, que é o conceito de filho, porque normalmente a gente pensa, né, a expressão filhos de Deus, nós já somos filhos de Deus, porque Deus é nosso Pai, assim nos mostrou o nosso querido Mestre Jesus, né? Deus é Pai de todos e nós somos todos irmãos. Então, essa ideia é uma ideia que nos ajuda bastante dentro do nosso atual patamar de evolução, por exemplo, a entender Deus. Porém, em muitas expressões do Evangelho, Jesus faz alusão a se tornar filho, no sentido de que o filho faz a vontade do Pai. E por vezes nós ainda falhamos nesse mistério. Então ainda precisamos nos tornar filhos. E essa é uma capacidade de decisão. Nós escolhemos aquilo que queremos nos tornar. É lógico que isso nem sempre é consciente, mas decidimos. Então a gente também precisa parar para pensar sobre como nós temos conduzido a nossa vida, para onde nós estamos indo, para saber se é justamente esse lugar que a gente quer habitar. O Senhor nos chama de muitas maneiras, de muitos modos e aguarda o nosso trabalho. Então, vamos colocar as mãos à obra. Meus amigos, quero agradecer penhoradamente mais uma vez pela atenção dedicada, agradecer pela oportunidade de serviço, desejar votos de muita paz e, se Deus quiser, nos encontramos numa próxima oportunidade.